Salve, salve amigos da eletrônica! No vídeo de hoje vamos fazer uma manutenção em uma fonte ATX. O modelo da fonte é esse, pessoal, da marca Wyse WSCW 500 watts. Como podemos ver nas especificações, saída de 500 watts o máximo, né? E de pico 520 watts. Parece que esta fonte, pessoal, está dando todas as tensões na saída, mas o cooler não está girando. Vamos fazer um teste nela então. Para ligar ela, pessoal, fora do gabinete, sem placa-mãe, é só pegar esse fio verde, que é o PS-ON, e jampear com algum dos fios pretos, que são um GND, né? No caso, o negativo. Eu vou jampear ele com esse preto do lado. Eu vou utilizar um pedaço de estanho mesmo para fazer essa ligação. Algumas fontes têm especificado na etiqueta qual a função de cada fio. O fio que vai fazer ela ligar é o PS-ON, é só você aterrar ele com algum dos fios pretos. Vamos ligar ela aqui, pessoal. Vou deixar conectado aqui. Já coloquei o cabo de energia. A chave aqui está desligada. Pessoal, sempre verifica a chave seletora de voltagem aqui, se está de acordo com a sua rede elétrica. No caso da minha aqui, 110 volts, então já está na posição certa. Já feito o jumper no PS-ON e a fonte conectada na energia, eu vou utilizar o multímetro aqui para ver se vai apresentar tensão na saída da fonte. Eu vou colocar aqui na escala DC e vou conectar as ponteiras do multímetro aqui nesse conector. A positiva no fio vermelho, que é dos 5 volts, e a ponteira preta no fio preto, que é o negativo. Quando eu ligar aqui, pessoal, é para aparecer a tensão de 5 volts no multímetro aqui, vamos ver. Olha aí, pessoal, tá aparecendo a tensão normalmente. Mas olha, o cooler não tá girando. O cooler está parado. A fonte corre um sério risco de queimar algum componente devido ao aquecimento. Bom, pessoal, então vamos abrir a fonte para ver o que está ocasionando este defeito no cooler. Se há algum problema na placa ou o próprio cooler está com defeito. Pronto. Na hora que abrir, pessoal, cuidado com o flat do cooler aqui conectado para não puxar.
Aqui estão os capacitores de filtragem da entrada, né, do primário. E esses menores são do secundário. Vou tirar aqui o conector. Vamos testar o conector de saída aqui da placa que vai para o cooler. Vamos ver se está apresentando a tensão. Vou ligar aqui de novo o multímetro na escala DC. Vou ligar a fonte. Vamos ver se vai dar tensão. Olha aí, pessoal, os 12 volts. Então a saída da fonte está boa. O problema está no cooler mesmo. Agora vamos ver esse cooler aí, o que está acontecendo nele. Está com a etiqueta solta aqui, mas pode ter sido por causa do calor. Como ele não está girando. Bom, pessoal, vamos soltar aqui o cooler da carcaça da fonte. Pronto. Pessoal, eu vou medir aqui a continuidade da bobina no conector do cooler. Multímetro na escala de continuidade tem que dar 0. Olha, pessoal, não deu, tá vendo? Vamos abrir o cooler para ver. Vou tirar aqui com o estilete uma borrachinha de proteção. Pessoal, aqui tem uma arruela de plástico. Ela vai presa no próprio eixo da hélice. Então não adianta sair puxando. Embaixo dela tem uma arruela de pressão. Pegue alguma chave, alguma ponta fina e faça uma alavanca para remover essa arruela de cima. Opa, pronto. Essa é a de cima, pessoal. Agora tem uma arruela metálica ali embaixo, não sei se dá para ver direito. Ela, pessoal, não adianta puxar para cima. Você tem que jogar ela para o lado. Ela tem um vão aberto. Você tem que empurrar ela para o lado. Aí depois sim puxar ela para cima. Pronto. Olha ela aqui, pessoal, tá vendo? Ela tem uma abertura. Você tem que tirar o eixo por essa abertura. Agora é só puxar a hélice. Aqui a hélice com o eixo e aqui a bobina. Olha, pessoal, tá meio estranho. Uma das bobinas tá preta. Provavelmente deve ser por aqui o defeito. Não sei se é uma tinta que tem nela. Olha, na placa, pessoal, tem uns resistores, alguns capacitores. Também é bom verificar eles, se tem algum problema. Se algum tá aberto ou em curto.
Vou tirar aqui para ver melhor. Tá meio preto aqui na solda do fio. Ah, pessoal, tem um componente aqui. Ele tá estourado. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Deixa eu focar. Aqui. Ele tá com... Ele tá estufado, pessoal. Com certeza já era esse componente. Só que eu não consigo ver a numeração dele, porque danificou muito o invólucro dele. Eu vou ver, pessoal, se eu encontro algum componente desse em algum cooler jogado por aqui. Pessoal, eu não encontrei o componente. Se algum de vocês souber que tipo de componente é esse, numeração, deixa aí nos comentários para ajudar os amigos, porque eu realmente não sei. Esse cooler é de uma fonte mais potente, mais bem trabalhada. Ele já possui um cabo com 3 vias. Mas como a fonte que estamos verificando é mais simples, então só vou utilizar 2 fios. Então vou pegar o cabo dela e passar para essa. Esse fio amarelo é de referência para rotação. Nós não vamos utilizá-lo. Então eu vou deixar ele escondido aqui embaixo. Nós vamos utilizar só o fio vermelho e o preto, que é o positivo e o negativo. Vou pegar o cabo do cooler antigo e colocar aqui nesse cooler novo. Pronto. Vou dar uma ajeitada aqui. Já está tudo conectado aqui, vamos ligar para ver se o cooler vai girar. Olha aí, pessoal, o cooler girando normalmente. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela força, pessoal, e até a próxima. Valeu!